Você sabe o que significa a palavra maledicência? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da sua boca. Mas afinal, o que é maledicência? Vale lembrar que esta palavra ela é encontrada apenas na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Por exemplo, a Bíblia atualizada, você não vai encontrar esta palavra. Também a linguagem de hoje, esta palavra não vai aparecer. O problema dessas várias traduções da Bíblia é que muitas das vezes a palavra perde o seu sentido original. Mas afinal, o que é maledicência? Maledicência é o hábito de falar mal da vida dos outros. É o hábito de denegrir ou até mesmo de difamar alguma pessoa. E infelizmente esse hábito tem destruído muitas pessoas, muitas famílias e muitos relacionamentos. É por isso que a Bíblia nos adverte quanto a esse pecado. Vale também lembrar que muitas vezes, como cristão, nós temos tendência em separar alguns pecados de outros. Ou seja, na mentalidade de muita gente, existem pecados maiores e pecados menores. Por exemplo, a Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena a fornicação, a Bíblia condena o roubo, o homicídio, o assassinato e outros pecados mais. Mas também a Bíblia condena a maledicência, que é falar mal da vida dos outros. A Bíblia condena, por exemplo, a mentira, que o próprio Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. E infelizmente muitas pessoas condenam esses pecados que eles acham ser grandes, mas na verdade tudo são pecados. Todos esses pecados desagradam ao Senhor. A maledicência tem se tornado um hábito na vida de muitas pessoas. E o que acontece é que com o passar do tempo, essas pessoas se tornam críticos e não adoradores. Ou seja, vão à igreja apenas para criticar o culto, para criticar as pessoas. O culto pode ter sido uma bênção, mas a pessoa que é dominada pela maledicência sempre vai achar alguma coisa que não deu certo, ou alguma coisa que deveria ter sido feito de outra maneira, para ele criticar. Os olhos dele sempre estão sobre os defeitos e não sobre as qualidades, porque isso se tornou um hábito. É uma pessoa que tem o hábito de falar mal dos irmãos, tem o hábito de falar mal do seu pastor, tem o hábito de falar mal da sua igreja, e ele se acostumou tanto com esse pecado, ele já normalizou esse pecado na vida dele, que para ele é normal ele andar falando mal da vida dos outros, ou falando dos outros. Por isso que Deus deu uma vida para cada um de nós, para cada um cuidar da sua. Aqui no canal nós temos um vídeo chamado Lascívia, um pecado legalizado pela igreja. Ou seja, por que nós falamos que é legalizado? Porque infelizmente são pecados que a Bíblia condena esses atos, mas a igreja não fala mais sobre o assunto. A igreja não mostra que a lascívia é pecado. A igreja não prega, as pessoas, os pregadores, os pastores, não pregam mais que a mentira é pecado. Não pregam mais que a maledicência é pecado. E são hábitos que nós vamos gerando, são hábitos que nós vamos começando a colocar no nosso dia a dia, e daqui a pouco nós vamos pensar que aquilo lá não é errado ou não é pecado, porque nós acostumamos com aquele pecado. Por isso que é necessário nós conhecermos as Sagradas Escrituras. Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você busca conhecer a palavra de Deus, se aproximar de Deus em oração, Deus começa a mudar primeiro a sua mentalidade, depois os seus comportamentos. Quando você começa a ler a palavra de Deus, a primeira mudança que acontece é a mudança na nossa mente. Depois, nossos comportamentos também serão mudados. Por que o pecado da maledicência é um pecado tão terrível e que tem aprisionado muitas pessoas? Porque se nós lermos todo o Novo Testamento, nós vamos ver quando a igreja primitiva começou a crescer, o Espírito Santo ele operava dentro da igreja. Ele fazia com que os crentes se unissem uns aos outros. A Bíblia diz que aqueles que tinham algumas propriedades vendiam e traziam o dinheiro ao pé dos apóstolos, e estes repartiam com cada um, segundo o que cada um tinha necessidade. A igreja começou a crescer de uma forma gloriosa na face da terra. Então o diabo, que trabalha em contrapartida à vontade de Deus, o que ele faz? Ele semeia no meio do povo de Deus esses sentimentos.
sentimentos muitas vezes de orgulho, de vaidade, sentimentos muitas vezes de inferioridade, ou muitas das vezes um sentimento de grandeza no meio dos crentes para causar divisões. E a maledicência é um dos pecados que destrói não somente os relacionamentos, não somente relacionamentos de amigos, mas também destrói famílias e destrói muitos ministérios também. É por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O apóstolo Tiago também diz que a língua é como um fogo consumidor, assim como um bosque é incendiado por uma fagulha, assim também é a língua que destrói qualquer tipo de relacionamentos. E olha só, para nós finalizarmos o vídeo, o conselho de Salomão. Olha como Salomão fala a respeito da língua. Olha como Deus vê esse tipo de pecado. Provérbios capítulo 6. Eu quero ler com você o versículo 16 até o versículo 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, são 6 pecados que Deus odeia, e o 7º, sua alma abomina. E qual é o 7º? Aquele que semeia contendas entre os irmãos. Ou seja, para o contendeiro, para o fuxiqueiro, para aquele que fala e que leva uma conversa de um para o outro, de outro para um, na mente dele ele acha que ele está fazendo um favor. Na mente dele ele acha que está fazendo uma boa coisa. Ah, porque eu ouvi isso e eu tenho que levar para a pessoa que estão falando mal dele ou que estão falando mal dela. Mas na verdade, olha o que o texto diz. Deus abomina esse tipo de pecado. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia nos dá várias formas de solucionar um problema. Quando eu tenho um problema com alguém, alguém tem um problema comigo. O que Jesus nos ensinou? Se o teu irmão pecou contra você, chama ele no particular e repreende. Ou seja, se alguém falou mal de você, você não precisa chamar um terceiro, um quarto, ou você achar pessoas que concordam com você para depois ficar comentando por fora a respeito de algo que o irmão ou de que alguém fez contra você. Não. Você precisa chegar na pessoa e conversar com ela. E o texto diz que se a pessoa te ouvir, você ganhou seu irmão. Se a pessoa não te ouvir ou não dar crédito, aí o texto diz, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir essas testemunhas, aí leve o caso à igreja. E a igreja, se ele não ouvir a igreja vai o ter como gentil, ou como publicano, ou como uma pessoa que não quis dar crédito, né? Ou que não quis se consertar. É assim que a Bíblia nos ensina a resolver os nossos problemas. Mas infelizmente, como eu disse, muitas pessoas têm o prazer de falar mal da vida alheia. Paulo, quando ensina a Timóteo, quando envia suas cartas, ele fala sobre as mulheres que recebiam auxílio da igreja, que eram contadas como viúvas. E ele dá um conselho para cuidar daquelas mulheres que viviam de casa em casa, falando o que não convém. Por quê? Porque muitas pessoas que se ocupam nesta profissão de falar mal da vida dos outros é porque não tem o que fazer. Porque não conhecem Deus e muito menos a Bíblia. Porque este pecado Deus aborrece. Por que Deus aborrece esse pecado? Porque é um pecado que divide o corpo. É um pecado que, em vez de nos unir uns aos outros do mesmo propósito, ele acaba nos desunindo ou nos afastando dos outros, causando rixa, causando ciúmes, causando brigas. E não é isso que Deus quer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele procura viver em harmonia. Paulo diz que nós somos, a igreja forma um corpo, onde Cristo é o cabeça. Ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo dá um conselho também à igreja da Galáxia, lá em Gálatas, e ele trata a respeito dos frutos da carne daquela igreja, e ele diz, daqui a pouco vocês vão se devorar e vão comer uns aos outros. Ele está falando aqui de sentimentos carnais que muitas das vezes motivam os crentes a brigarem uns com os outros. E quando nós chegamos a esse estágio, quer dizer que nossa carne está mais forte do que o nosso espírito. Quando nós fortalecermos nosso espírito, nós não vamos ligar para o que A ou B falou de nós. Por quê? Porque nosso espírito está forte, adorando e glorificando o nome do Senhor.
Por isso, meu irmão, permanece na palavra, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que Deus em Cristo Jesus nos continue abençoando.